Estamos ao vivo já. Bom dia a todos. É com grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé, em mais um domingo agraciado, mais um domingo abençoado, vem trazer a todos vocês a nossa palestra matinal. Como tenho dito, infelizmente, ainda não podemos estar juntos, porém, graças à tecnologia, nós podemos dar seguimento aos trabalhos da casa virtualmente. Hoje é com grande prazer, com grande alegria, que nós recebemos o Roberto Grise, que é trabalhador da casa, é nosso irmão, meu amigo pessoal de longa data. E antes de iniciarmos, antes de passarmos a palavra para o Roberto, vamos agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, rogar aos bons espíritos que continuem nos amparando, nos intuindo, para que possamos, meu Pai, continuarmos firmes e fortes nessa longa jornada. Roberto, a casa é mais do que tua, o microfone agora é teu, eu deixo com você, fique à vontade, e depois a gente volta para mandar um beijo, um abraço para todo mundo. Ótimo. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. É um prazer muito grande para mim poder estar aqui, digamos assim, compartilhando um pouquinho, ou quase nada do que a gente sabe. Eu muito longe de vir aqui trazer uma palestra, ou uma oratória, como nós temos por aí. Na verdade, eu venho simplesmente compartilhar algumas curiosidades, que a gente tem, digamos assim, descoberto, devassado aí, em relação à nossa querida doutrina espírita. Já diz Herculano Pires, numa palavra, numa fala, que em relação à doutrina espírita, ninguém sabe nada ou quase nada. Então, eu não tenho muita tranquilidade de estar aqui compartilhando alguma coisa com vocês, porque eu estou longe, e muito longe, de trazer a verdade absoluta. Então, dentro dessa incursão, que nós temos feito, na doutrina espírita, dentro desses nossos estudos, que nós temos buscado, para desvendar e entender um pouquinho dessa doutrina tão consoladora, e principalmente por conta de uma questão que nós temos praticado aqui dentro do Grupo Amor e Fé, que é um estudo que nós temos às quartas-feiras, e na atual fase, por conta dessa questão da pandemia, por conta dessa impossibilidade do convívio pessoal, nós estamos virtualmente nos encontrando, nós temos estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente temos nos atido, nos debruçado em relação a algumas parábolas de Jesus. E por conta exatamente desses estudos, eu acabei me deparando, nessa incursão, volto a dizer, com uma parábola, a chamada parábola das 10 virgens. E ali acabei fazendo uma leitura, e como é muito comum de acontecer, a gente acaba fazendo uma leitura muito apressada, e acabei fazendo uma leitura daquela parábola, e essa parábola acabou me chamando a atenção, por conta de uma série de informações que ali estavam inseridas, e, num primeiro momento, me causou uma certa estranheza. Jesus falava de virgens, falava
de um casamento, de um noivo, nos traz uma informação que, quando a gente olha de modo mais apressado, a gente percebe ou dá a entender, né, porque nós temos esse hábito de interpretar Jesus pela nossa ótica, né? Quer dizer, a gente interpreta Jesus, interpreta o Pai, colocando pela nossa visão, né, de espíritos completamente ou integralmente inferiores ainda, né? E isso é uma questão gravíssima, né? Porque você não consegue tirar o verdadeiro sentido das coisas. E num determinado momento, né, fazendo assim essa leitura, né, essa interpretação como espírito inferior, dá a impressão que Jesus está até incentivando o egoísmo uma determinada parte, vamos dizer assim, dessa parábola. Então, isso me chamou muita atenção e por conta disso, obviamente, eu acabei me debruçando sobre a verdadeira interpretação dessa parábola e, óbvio, que eu gostaria de compartilhar nesse domingo com vocês, a conclusão, né, vamos dizer assim, os ensinamentos que nós, digamos assim, colhemos de tudo isso. Então, assim, para a gente poder, obviamente, nos situar, né, e para a gente poder entender do que nós vamos tratar, primeiro eu vou tomar a liberdade de ir lá na parábola, né, que encontra-se em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, né, lá no capítulo 25, de 1 a 13. Então, é o Evangelho de Mateus, né, capítulo 25, de 1 a 13, e eu vou tomar liberdade, para que a gente não perca o verdadeiro sentido, de ler a parábola para vocês. A parábola diz o seguinte: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo, né, o óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas, com suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve um clamor: eis o noivo se aproxima, sai ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes respondem dizendo: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente, vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Em resposta, ele disse: Amém, vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, essa é a parábola que nós pretendemos, vamos dizer assim, conversar com vocês hoje, tá? Vejam que a parábola traz uma série de símbolos, né? O símbolo do casamento, o noivo, virgens, né? Tem uma série de simbologia aí, né? E para a gente poder, obviamente, entender uma parábola, e isso não é em relação a esta parábola, mas em relação a todas as parábolas do Cristo, né? Nós precisamos analisar a parábola sob 2 contextos, tá? Um primeiro contexto seria um próprio contexto histórico, um contexto da época, né? Ou seja, quando foi dita esta parábola, né? Em que época isso foi dito, em que circunstâncias isso foi dito, né? Em que local isso foi dito, né? Nós temos que considerar o contexto histórico, porque analisando o contexto histórico, né, nós vamos entender o que se passava naquela época e, consequentemente, retirarmos daí o seu sentido filosófico, que seria, vamos dizer assim, o segundo contexto, né? Então, nós analisamos pelo viés, pelo contexto da época, e daí vamos extrair o contexto, digamos, filosófico
do que quis dizer Jesus com essa parábola. Bom, vejam, senhores, que o Jesus está tratando de bodas, né, de casamento. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é entender o seguinte: o casamento, né, esse casamento era, ou é, né, vamos dizer assim, né, na verdade era, semelhante ao que nós temos aqui hoje. Né? Quer dizer, se a gente olha a parábola e pensa no dia de agora, no nosso casamento, as coisas se encaixam, né? E nós vamos ver que não. Por quê? Porque naquela época, né, o casamento no judaísmo era muito diferente do que é hoje, tá? Primeiro que era uma cerimônia longa, ela durava vários dias, né? Diz os estudiosos que até 7 dias, né, durava o casamento no judaísmo. E como é que funcionava isso, basicamente, né? Então, o noivo, ele ia até a casa da noiva, né, e pactuava, né, um contrato antinupcial, né, inclusive oferecendo um dote, né? Bom, depois disso, quem marcava o dia e a hora do casamento era o pai do noivo. Então, o pai do noivo marcaria o dia e a hora do casamento. Naquela data aprazada, né, a noiva, ela ia se localizar numa tenda, né, num local, onde ela ia se preparar para esse casamento, e ela convidava amigas, né, que fariam parte desse casamento. Essas amigas, obviamente, elas atuariam no casamento, inclusive naquele sentido de serem apresentadas, né, para a sociedade, para elas também, digamos assim, convolarem núpcias, né, casarem no futuro. Né? Então, a ideia era mais ou menos essa. E o noivo? O noivo ficava na casa dele com um amigo. Né? E aí, naquela hora, né, marcada, o noivo saía com um amigo, né, e esse amigo ia anunciando o noivo, né, e eles iam até o encontro da noiva. Né? Lá, né, a noiva era entregue, né, e eles então saíam em cortejo todos, né, para a nova moradia, né, que tinha sido preparada pelo pai do noivo. Né? Então, assim, esse era o casamento. Né? E assim a gente já começa a entender alguma coisa de como está estruturada a parábola de Cristo. Mas veja só, mais do que isso, né, dentro dessa própria ótica, né, qual é a mensagem que Jesus quis transmitir com essa parábola? Né? Por que ele utilizou das bodas? Por que ele utilizou do casamento? Né? Bom, e aí a gente precisa tomar cuidado com o seguinte, ter muita atenção para isso. Por quê? Naquele tempo, né, pertencer a uma entidade familiar, pertencer a uma família, era uma questão de sobrevivência. Tá? Então, mais do que tudo, né, pertencer a um núcleo familiar era uma questão de sobrevivência. Ninguém vivia sozinho no deserto. Tá? Você tinha que fazer parte de um contexto familiar, né, porque era uma questão de até sobrevivência. E o casamento, né, era uma representatividade para esse povo judeu, para esse povo de Israel, melhor dizendo, uma relação de grau mais elevado que tinha. Era uma relação, assim, superlativa, uma relação suprema, né? Era uma relação de maior intimidade, né, que havia entre as pessoas. Tanto é verdade, né, que essas pessoas se viam absolutamente expostas, né, umas em relação às outras, absolutamente entregues, absolutamente devassadas, ou seja, praticamente nuas, né, umas em relação às outras. Né? Não é por outra razão, né, e olha só que bacana isso, né, não é por outra razão que lá no Velho Testamento, os profetas já usavam do casamento, né, das bodas, né, como uma representatividade da comunhão com Deus. Então, o casamento, por ser essa relação de maior intimidade, o casamento por ser essa relação em que
uma pessoa em relação à outra está completamente nua, né? Está completamente devassada, né? Os profetas, né, usavam-se exatamente dessa questão, né, dessa simbologia, porque, na verdade, é preciso fazer um parênteses aqui, né, que os profetas, eles usavam de símbolos concretos. É diferente do mundo ocidente, é diferente dos gregos, é diferente de nós que usamos símbolos abstratos. Eles não, eles usavam símbolos concretos. Então, assim, eles usavam a árvore, né, seja figueira, vinheira, eles usavam a ovelha, a serpente, a pomba, né? Então, assim, os símbolos eram símbolos concretos, né? O casamento, como nesse caso aqui. Então, esse símbolo, né, de união, né, de intimidade máxima, era um símbolo usado, né, para representar essa comunhão, essa união do homem com Deus, né? Isso, essa religiosidade, né? Esse sentimento de espiritualidade, né? Ou seja, praticamente a gente está nu diante de Deus, né? Você está nu diante de Deus, essa comunhão, né? Esse é o sentido que os profetas davam, né? Bom, mas e aí? Não, isso tem uma justificativa, né? Um propósito confirmado. Um propósito confirmado onde? No livro de Oséias. Se você vai no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no livro de Oséias, né, o livro de Oséias vai começar exatamente com a narrativa de um casamento, né? Ele vai narrar exatamente essa cerimônia de casamento, né? Lógico, de modo figurativo, com símbolos, e aliás, é interessante, porque Oséias, ele vai trabalhar com alguns símbolos, como adúltera, como prostituta, como virgens, né? E aí nós vamos começar a entender o que Jesus quis dizer usando a expressão das mulheres virgens lá. Por quê? Porque, na verdade, a prostituta, a figura da prostituta, da adúltera, né, é quem não é fiel a Deus, né? É aquele que não guardou a verdadeira fidelidade com o Senhor, né? Mas sim, ele acaba idolatrando outros deuses, né? Eu tenho outros deuses, né, que eu acabo idolatrando, né? Se a gente pudesse trazer para a nossa atualidade, né, que deuses que eu idolatro? O Deus do dinheiro, né, o Deus da posse, né? Então, é nesse sentido, né, que Oséias quer se referir. Logo, quem são as virgens, né? Se as adúlteras ou as prostitutas são aquelas que estão desvirtuando, né, não são fiéis, né, não guardaram a fidelidade com Deus, quem são as virgens? Obviamente são as que amam a Deus sobre todas as coisas. São as fiéis no casamento com Deus. Então, percebam, senhores, aqui, é interessante isso, que a virgindade é do coração, né? A virgindade aqui não tem nada a ver com a questão de estar casta, imaculada, né? Mas sim a virgindade aqui é do coração. E aí a gente já começa a perceber, né, o que Jesus quis dizer com essa parábola. A gente já começa a montar o quebra-cabeça, porque, na verdade, essa parábola é como se fosse um quebra-cabeça, né, com várias peças, e a gente tem que ter lá, saber pegar as peças e saber encaixar as peças para poder enxergar o que dali vai sair. E aí a gente já começa a vislumbrar o que Jesus está querendo dizer, né, com o casamento, né, com a questão das virgens, né? Mas é interessante ainda a gente levantar um outro aspecto que eu acho bastante interessante, né? Qual aspecto? Por que Jesus falou 10 virgens, né? Por que ele usa essa, vamos dizer assim, essa expressão, esse símbolo, né? De virgens, tudo bem, mas por que 10? Por que 10 virgens, né? Alguns estudiosos, né, vão dizer assim que o símbolo 10, ele tem um significado, né? Esse símbolo 10, ele tem um significado de inteireza, de todo,
né? Como se fosse um todo, né? Então, aí a gente consegue imaginar o todo como toda a humanidade, né? Todo o povo, né? Então, assim, se a gente pegar lá, nós temos, por exemplo, a parábola do devedor implacável fala em 10.000 talentos. Nós temos a parábola das minas, que também fala em 10 minas. Né? Nós temos os 10, a cura dos 10 leprosos, os mandamentos são 10, né? Quer dizer, é um todo. Mas, sinceramente, eu gosto de uma outra explicação que me parece bem apropriada para essa parábola, e me parece que esse tenha sido mais o sentido que Jesus tenha querido dar a essa questão. O símbolo 10, né, para o povo de Israel, tinha um significado exatamente por conta da divisão do povo de Israel, né? Então, o povo de Israel era formado por 12 tribos, né? E lá pelos idos, né, de 721 a.C., né, com a construção do Templo de Salomão, houve uma desagregação política. E essa desagregação política acabou levando ao cisma, à cisão, né, dessas 12 tribos. Nós temos as 10 tribos do norte, né, que acabaram se localizando em Samaria, que são os samaritanos, e as 2 tribos do sul, né, Benjamim e Judá, que acabaram se localizando em Jerusalém, que são os judeus, né? Então, na verdade, o que Jesus está querendo dizer aqui, né, com referência a 10, né? Ele está chamando atenção exatamente para essa separação, né? Porque é como se fosse uma desagregação da família. A família eram 12 tribos e a família foi desagregada, foi separada, né? É como se as esposas de Deus, os samaritanos e os judeus, né, tivessem mais preocupados com a ritualística, com o exterior, do que com o interior, né? Tanto é verdade que, na perspectiva da Bíblia, se você for lá em Deuteronômio no 12:26, vai estar lá que as tribos do norte teriam cometido o pecado da idolatria, e por isso teriam sido castigados por Deus, caindo nas mãos dos assírios. Né? Então, assim, houve essa briga, né, e essa dissolução. Então, apesar de Jesus, na parábola, estar tratando de união, porque ele usa a bodas, o casamento, ele está nos chamando a atenção para uma separação, né, que eu acho muito importante a gente destacar aqui. Então, dentro desse contexto todo, né, que nós estamos analisando, né, é fácil de concluir que o que Jesus quis dizer, na verdade, né? E se a gente olhar isso por um contexto coletivo, né, por um contexto mais amplo, né, abrangendo toda a humanidade, nós vamos entender que Jesus, na verdade, está dizendo para a gente que haverá um casamento um dia entre o seu evangelho com toda a humanidade. Mas só Deus sabe quando, né? E como é que você tira essa conclusão, né? Como é que você pode deduzir que Jesus quis dizer isso? Bom, primeiro, né, se você for na parábola, depois de tudo isso que nós acabamos de desvendar aqui, né, nós vamos entender que Jesus é o noivo. E isso, inclusive, é confirmado por Emmanuel no livro Consolador, quando é perguntado a Emmanuel a respeito de uma passagem de João, que envolve exatamente essa expressão noivo. E então Emmanuel, nessa questão 309 de O Livro Consolador, vai esclarecer com todas as letras para nós que Jesus é o noivo. Se Jesus é o noivo, o pai do noivo quem que é? É Deus, sem dúvida nenhuma, né? E as virgens? As virgens seriam toda a humanidade, né? O que também, de uma certa forma, lembramos vocês, é confirmado pelo Espírito de Emmanuel. Ah, mas por quê? Porque é o seguinte, as virgens não seriam o povo de Israel,
né? Nós acabamos de dizer isso, sim, tá. Se nós formos lá na pergunta 262, né, do próprio livro Consolador, e aí nós vamos entender que quando Jesus se referia ao povo de Israel, na verdade ele estava se referindo a toda a humanidade. É assim que nos esclarece, né, Emmanuel. Também alguns vão dizer que nós teríamos subentendido aí, porque se vocês observarem, a noiva não aparece, né? A noiva não está aí, né? Quando a gente começa a ler, a gente acha que o noivo vai casar com as 10 virgens. Não, para, né? Depois desse esclarecimento aqui, nós vimos que ele não ia casar com as 10 virgens, né? Na verdade, a noiva estaria subentendida aí. Alguns vão dizer que a noiva é o planeta Terra, né? Então, e o casamento? Né? O casamento é a evangelização do planeta Terra. Então, nós temos lá o Pai, o Deus, né? Temos Jesus como noivo, temos as virgens, né? Como toda a humanidade, ou a noiva, aí, como o planeta Terra, né? E o casamento como a evangelização do planeta Terra, né? Que quando vai acontecer isso aí? A gente não sabe. Só Deus sabe, né? Por quê? Porque essa data é marcada por Deus, né? Então, esse é um sentido, digamos assim, coletivo da parábola, né? Nós vivemos atualmente num estado de noivado, né? Porque o casamento ainda não se concretizou. E só Deus sabe o dia e a hora, né? Mas como a própria parábola diz, né, é preciso que é necessário guardar e vigiar, né? Então a gente tem que estar muito atento para isso, né? Não é por outra razão, né, que Jesus vai usar a expressão será, né? Se a gente voltar lá na parábola, então o reino dos céus será, né, semelhante. Quer dizer, por que será? Porque essa expressão no futuro. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para a questão de nós interpretarmos a parábola, né, dentro da circunstância histórica, dentro do local, né? Quer dizer, onde foi proferida essa parábola? Aonde está inserida essa parábola? De acordo com o Evangelho de Mateus, essa parábola está inserida no sermão profético, né? O sermão profético, que é o capítulo 24 e 25, né, do Evangelho de Mateus. Né? Jesus saía do templo, né, e aí encontrou os discípulos, e os discípulos dizem para Jesus, olha que templo maravilhoso, e aí ele vai fazer uma série de considerações, né? Ou seja, essa parábola, na verdade, ela está às vésperas da sua crucificação. Então, ele profetiza algo do futuro, né? É o sermão profético, que, na verdade, né, vai retratar o quê? Vai retratar o que dizem os estudiosos em relação à nossa transição planetária. Bom, mas como é que você chega a essa conclusão, né? Como é que você pode afirmar que o sermão profético ele está tratando, na verdade, de uma transição planetária? Bom, se nós formos lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, lá no capítulo 140, né, para os montes, ele, ao comentar uma frase da parábola da parábola do sermão profético, que está lá no capítulo 24, né, 16, versículo 16, o capítulo 24, versículo 16, que está dentro do sermão profético, vai dizer assim, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, ao comentar essa frase, Emmanuel vai dizer o seguinte para nós no livro Caminho, Verdade e Vida. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. Me parece muito claro, né, que o que Jesus está querendo, que Emmanuel, perdão, está querendo nos dizer é que
essa frase que está inserida no sermão profético se refere ao quê? À nossa renovação planetária, a essa transição planetária que nós já estamos vivendo, né? Porque a transição planetária é um processo, né? Não é uma coisa que vai acontecer num estalar de dedos, é um processo, é algo que nós já estamos vivenciando, né? Então, esse é o sentido, digamos assim, coletivo, né, para essa parábola, e nos chama a atenção desse casamento que haverá, né, com o Evangelho de Jesus, né, com toda a humanidade, né, em um certo momento em que a data será marcada pelo Pai. Mas é interessante que há um sentido individual para essa parábola também, e da qual nós não podemos nos furtar de fazermos um pequeno comentário, né? Nós temos que falar alguma coisa a respeito desse sentido individual, inclusive porque Jesus está falando aí, né, de que a gente chama de lâmpada, candeia, né? Então, o que ele quer dizer com essa questão aí? Nós vimos, né, que a parábola está se referindo ao reino dos céus. E aí, no sentido individual, o reino dos céus é uma construção no interior do espírito, que é semelhante à cerimônia do casamento à moda antiga, né? Um dia, né, o nosso espírito vai se redimir de todos os pecados. E esse dia, né, será a implantação do reino do Deus dentro de nós, né? E só Deus sabe o dia e a hora. E essa implantação será à noite, ou seja, ela se dará, né, como se fosse uma noite profunda, né? Esse é o sentido, né? Por quê? Porque a redenção espiritual, ela vai surgir, ela vai emergir do quê? De experiências profundamente dolorosas, né? A nossa redenção espiritual está vinculada a uma série de experiências que teremos e que, obviamente, não serão nada agradáveis. Por quê? Porque cada dor, né, que tivermos é um passo em direção à comunhão com Deus, né? Agora, para isso, nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma candeia, né? Por quê? Porque esta viagem não é uma viagem, não é uma jornada às cegas, né? Nós precisamos saber, né, para onde estamos indo e onde estamos pisando. E para isso nós precisamos do quê, então? Né? Não só da candeia, mas do quê? De um combustível, ou seja, o óleo, o azeite. Para fazer o quê? Para fazer luz, para fazer essa combustão, né, e fazer essa luz. Vejam que a gente consegue já entender o que Jesus está querendo dizer, né? Então, logo, nós precisamos adquirir o óleo, né, que representa os conhecimentos, né, que fazem combustão em nossas almas, acendendo em nosso coração a lâmpada sagrada da fé. Nesse sentido, tem uma frase que é de Emmanuel, que eu acho fantástica, e ela vai resumir tudo isso. Ela tem uma precisão cirúrgica. Essa frase está no Livro da Esperança, do Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 17. Emmanuel vai dizer o seguinte: a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Olha que coisa mais linda, que coisa mais fantástica. A chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Ou seja, não basta, né, apenas a gente ter conhecimento. Esse conhecimento tem que estar acompanhado do coração, né? Não é por outra razão, né, que o ensinamento, o mandamento diz: amai-vos e instruí-vos, né? Nós temos que estar instruído, mas nós temos que amar também, né? Por isso que esta
conquista, né, essa jornada evolutiva, é algo individual, é indelegável, é intransferível. Está dando para entender agora por que na parábola diz lá, né, que as virgens prudentes não forneceram óleo para as virgens tolas? Quer dizer, quando a gente lê, né, e a gente faz a interpretação pela nossa visão inferior, né, nós pensamos, pô, será que Jesus está querendo fazer o quê aqui? Está querendo incentivar o egoísmo? Não tem nada de egoísmo aqui, não. Tá? Não tem nada de egoísmo. O processo de evolução é um processo individual. O processo de evolução é algo intransferível, é indelegável, né? E isso está sendo muito perigoso nos dias de hoje, né? Por que você fala isso, né? Está sendo muito perigoso? Porque nós estamos entregando o nosso processo de evolução nas mãos dos outros, né? Nós estamos vivendo, eu costumo dizer aqui, eu escutei uma frase um dia, eu acho extremamente interessante, nós estamos vivendo a era dos gurus, né? Você tem guru para ganhar barriga, você tem guru para perder barriga, você tem guru para sair, guru para voltar. Quer dizer, nós estamos vivendo a era dos gurus. Quer dizer, pessoal, nós precisamos ter autonomia, e mais do que isso, autonomia espiritual. E para isso nós precisamos o quê? Buscar conhecimento, né? Nós precisamos nos instruir, né? Para que quem é ignorante, quem não tem conhecimento, né, está na mão dos outros, né? Ignorância aqui, eu quero dizer falta de conhecimento, tá? Então, está na mão dos outros, você é conduzido, você não sabe de nada, o que os outros dizem você leva por verdade. Então, isso é muito perigoso, né? Não é por outra razão, né? E aí Jesus nos adverte, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ué, se Jesus é o caminho, nós temos que trilhar esta estrada com nossos próprios pés, né? Não há outra maneira. E trilhar é movimento. Trilhar é caminhar, é movimentar, é conduta, é ação, não é inércia. Inerte, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Nós precisamos trilhar essa estrada. Isso é inexorável. Não vai acontecer um dia ou outro. E caminhar com os nossos próprios pés, uma hora o sapato vai desgastar. E vai desgastar e nós vamos ter que caminhar descalço. E caminhando descalço, nós vamos fazer bolha nos pés, essas bolhas vão estourar e vão fazer feridas, né? E é assim que nós vamos crescer, tá? Então, vejam que é preciso, né, a gente carregar, termos a nossa própria candeia, nosso próprio óleo, pois não sabemos quando se dará a nossa redenção, não sabemos quando será o dia e a hora, tá? O máximo que a gente consegue, né, é o quê? É se valer da experiência das pessoas que estão um passo à frente de nós, né, de como elas adquiriram esse óleo, né, como elas conquistaram, né, essa candeia, é o máximo, mas transferir jamais. Eu não posso receber o óleo do outro, né? Então, esse é o sentido que Jesus quis dar aí, né, para a gente, num sentido individual. Né? Essa transição planetária, né, ou seja, essa redenção espiritual, é mais do que tudo uma transformação interior. Né? Porque transformar planeta é mais fácil. Né? O difícil é mudar o coração do ser humano. É isso que é difícil. Né? Não é por outra razão, né, que Kardec vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que faz para dominar suas más inclinações. Né? E nós temos que fazer isso. E aí me fez lembrar, quando eu li essa frase, na verdade, da pergunta 909 de O Livro dos Espíritos,
A pergunta 909 do Livro dos Espíritos vai dizer o seguinte: o homem poderá sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Com poucos dentre vós fazem esforços. Então, o que nos falta é vontade, na verdade. Né? É isso que nos falta, né? Porque a jornada pode parecer longa, né? Mas vai se fazer necessário. Então, pessoal, não basta a gente dizer Senhor, Senhor, né? Quer dizer, não basta ficar proferindo preces, nem pronunciar orações mais ou menos emocionantes, né? Para a porta da felicidade nos ser aberta, né? É preciso, primeiro de tudo, abastecer as nossas lâmpadas, né? Ou seja, não adianta a gente falar com Deus de terno e gravata. Nós temos que estar nu, né? Nós temos que estar literalmente nus para falar com Deus, né? E isso é algo que nos compete, né? Bom, mas será que isso está acontecendo, né, com todos nós? Será que isso não é uma particularidade de cada um? Né? Sim, é uma particularidade de cada um, sem dúvida nenhuma. Né? Mas isso está acontecendo hoje, agora. Né? E me fez lembrar no livro Paulo Estevam, né, na breve notícia, né, no prefácio desse livro, né, que é chamado Breve Notícia, quando Emmanuel vai dizer o seguinte, ó, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Ou seja, nós estamos sendo convidados dioturnamente em relação a seguir, né, caminhar na verdade e na vida de Cristo. Né? Isso é um convite diário que nós temos que nos estar atentos. Né? Estar atentos de que modo? Né? Acendendo a nossa luz. Né? Acendendo a nossa luz. E para que não se torne essa nossa conversa, né, um tanto cansativa, né, eu gostaria de encerrar, né, trazendo aqui um capítulo, né, um trecho de um capítulo aqui do livro Plenitude, citado por Pedro de Camargo, né, nesse livro Em Busca do Mestre, intitulado Acende a sua luz, né? Ou melhor, acende a sua lâmpada, né? Então, está lá no livro Plenitude, né, o capítulo chama Acende a sua lâmpada, e ele foi citado por Pedro de Camargo, que é o Vinícius, né, nesse livro Em Busca do Mestre. No meio das névoas espessas deste mundo, acende a tua lâmpada. Não permaneças na obscuridade. Acende cuidadosamente tua candeia. O viajor que passa dirá: quanto repouso deve haver em torno daquela luz, e quanta paz. A mulher solitária, que a distinga de longe, pensará consigo: ali deve aninhar-se o amor, e o amor dos que querem há de ser banhado pelo mesmo fulgor brando que emana da luz. A criança que a contempla exclamará: talvez haja muitos meninos ao redor da mesa lendo bonitos contos e vendo belas estampas. O ladrão furtivo murmurará com receio: ali vive gente prevenida e vigilante, a quem não se pode assaltar impunemente. Muitos, ao embrenhar-se nas selvas escuras desta orbe, se sentirão confortados contemplando a tua luz. Em verdade te digo que é obra de misericórdia no meio destas sombras, que envolvem a terra, acender a nossa lâmpada. A boa lâmpada de que o Pai Celestial proveu a todos os caminhantes da vida. Muito obrigado, um bom dia a todos e até a próxima, se Deus quiser. Maravilha, Roberto. Muito bom. E deixando
O recado aí que o coração, o grupo espírita é muito forte, mas nós também estamos dando oportunidade a todos que quiserem estudar, de conhecer, de crescer com o estudo de quarta-feira. Nosso estudo tem sido pela plataforma do Google Meet. É uma oportunidade aí de nos vermos, de batermos papo, de estudarmos e conhecermos mais o Evangelho de Jesus. Então, vou deixar um recadinho aí para todos que quiserem, o estudo é aberto. Normalmente, na terça-feira, nós colocamos na nossa página no Facebook o assunto que será tratado, bem como o link do Google Meet para participação. Depois da quarta-feira é editado e nós colocamos também no nosso canal no YouTube, como vai ser também a palestra aí do Roberto. Então, meu irmão, eu só tenho a agradecer mais uma vez pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, trazendo o que Jesus nos deixou e que possamos aí acender essa chama, tanto do amor, como a gente também não pode ser um conhecimento. holofote, pelo menos seja um vagalume, né? Sem dúvida, isso de alguma forma tem que começar. Para se fazer a fogueira, Graveto. Você tem que acender um palito, um fósforo, um graveto. Então, normalmente os grandes incêndios começam por uma faísca. Então, que fique o recado aí para todos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, ao nosso Mestre Jesus, que nos acompanha, que nos encaminha. Lembrando que a saudade de estarmos presentes é infinitamente grande, o calor humano faz muita falta, mas lembrando que tudo está no seu devido lugar, como manda o Pai. Que o seu amor e a sua luz, meu Pai, recaia sobre todos nós, hoje e por todo sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, meu Pai, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Um beijo enorme para todos, um bom domingo, e que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.